Meus irmãos, eu vos saúdo no nome de Jesus Cristo. Hoje vamos continuar a série de estudos bíblicos sobre a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira aula, no primeiro vídeo, falamos sobre o seu nascimento, o início do seu ministério. E hoje, na segunda aula, vamos falar sobre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a única pessoa em toda a história, nunca houve antes dele e nunca haverá depois dele, depois da sua encarnação, alguém que seja Deus e homem ao mesmo tempo. Aliás, uma coisa que eu gosto muito, que é o filme, a série, na verdade, O Alto da Compadecida, embora tenha um viés católico, então fala da Compadecida, que seria Maria, enfim, mas é uma série que virou filme, era livro, virou minissérie, virou filme, enfim, baseado na obra de Ariano Suassuna. Mostra muita coisa sobre o sertão, sobre o nosso regionalismo paraibano, sertanejo como um todo. Eu conheço o sertão, conheço muitos sertanejos, já viajei várias vezes para o sertão. E o filme começa de uma maneira muito interessante, com João Grilo e Chicó fazendo alusão, fazendo propaganda, melhor dizendo, a exibição do filme A Paixão de Cristo, que ocorrerá na paróquia de Itaperoá, cidade que eu tive o privilégio de conhecer em janeiro de 2018. E até conheci também a fazenda da família de Ariano Suassuna, que fica na mesma cidade onde ele foi criado, um bom tempo lá, onde ele morou um bom tempo. E começa assim, Chicó e João Grilo dizendo: pelas ruas de Itaperoá, hoje, na paróquia de Itaperoá, venha ver a história de um homem que sozinho e desarmado lutou contra todo o Império Romano. E realmente essa é a história de Cristo, e não foi só apenas contra o Império Romano que Jesus lutou. Ele lutou contra os fariseus, ele lutou contra demônios, ele lutou até contra a própria família, contra os apóstolos, que o negaram, alguns deles, mas todos abandonaram. Judas o traiu, apenas João, dos 12 apóstolos, permaneceu ali aos pés da cruz. E Jesus Cristo é o único ser que é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele não deixou de ser homem, ele permanece como homem no céu. Assim ele vai voltar, assim ele subiu, conforme Atos capítulo 1, e assim ele voltará, conforme Apocalipse capítulo 19. Tá? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Deus amado, o Senhor é o Deus de toda graça, nós te louvamos por isso, pelo canto dos pássaros, pela refeição que fizemos, pelas refeições que fizemos hoje e pela tua palavra, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Eu te peço que nesse estudo breve a respeito da humanidade e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez e nos ensine um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar lendo o texto de Filipenses capítulo 2, verso 4 e verso 5, que dizem o seguinte: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o texto segue. Bem, esse sentimento era um sentimento barra ação, barra atitude de humildade, de se preocupar com os outros, enfim. E a Bíblia mostra evidências claras, e eu fui de A a Z em cada uma dessas evidências, teria outras, da humanidade, tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus Cristo. O pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, que eu já citei no estudo anterior, na Teologia Sistemática Pentecostal, tem 9 autores, ele é um dos autores, diz o seguinte: além de Jesus Cristo, há cerca de 300 títulos e designações na Bíblia que se referem à gloriosa pessoa. Senhor é o título da sua divindade, é o pronome mais usado em relação a Jesus no Novo Testamento, Senhor.
Jesus, além de um nome, é um título da sua humanidade. Cristo, de seu ofício como sumo sacerdote, rei e profeta, e o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Então nós vamos ver de Apocalipse, de A a Z, evidências da humanidade de Cristo primeiro. Então Jesus teve fome. João 21,5 diz: Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus já havia ressuscitado, tá? Em João 21, mesmo assim teve fome. Letra B: Jesus teve sede. João 19:28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: Estou com sede. Jesus se cansou. João 4,6. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia, que os judeus começam a contar as horas a partir das 6 da manhã. Jesus sentiu dor. João capítulo 19, versos 1 a 3. Então Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então aí ele sentiu muitas dores, com certeza. Jesus foi tentado. Mateus 4, 1 e 2. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Essa é uma das passagens que pode mostrar que Jesus sentiu fome também, mas ele foi tentado, tá? Deus não é tentado, mas o homem é tentado. Jesus sendo homem e Deus ao mesmo tempo, 100% do tempo, tá? Desde a sua concepção até a sua ressurreição, sendo totalmente 100% homem e Deus. Não houve um momento em que Jesus não tenha sido Deus. E não houve um momento em que Jesus não tenha sido homem, humano, tá? Letra F. Jesus possuía um corpo físico e real, 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então Jesus foi tocado, literalmente tocado pelo apóstolo João. Tinha um corpo físico, não era um espírito. Letra G. Jesus cresceu em tamanho e sabedoria. Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Letra H. Jesus tinha sangue. Ser humano tem sangue, espírito não tem sangue, né? João 19:34. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. Letra I. Jesus andou de jumento. Para mim essa é uma das evidências mais claras da humanidade de Cristo. Até quando eu falei lá na igreja, né, alguns irmãos riram, eu também, mas essa é uma evidência clara de uma humanidade normal, né? Andar de jumento, enfim. Deixa eu baixar um pouco aqui. Bem, está em Mateus capítulo 21, tá? Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Letra J. Jesus foi batizado. Mateus 3. Mateus 3, acho que é de 1 ao 3 aqui, na verdade eu errei aqui no texto. Então, deixa eu até marcar aqui para corrigir depois. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Tá? Bem. Letra K. Jesus foi ameaçado de morte. Ninguém ameaça um espírito, né? De matar um espírito.
João 8,59. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Letra L. Jesus nasceu como qualquer ser humano. Lucas 2, versos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, que é Belém, né? Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Letra M. Jesus possuía família, né? Ele viveu no meio de uma família como qualquer ser humano. Marcos 3, versos 31 e 32. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente cansada ao redor dele. Muita gente sentada ao redor dele. Cansado estou eu, né? Pelo visto. E disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Então Jesus possuía família. Letra N. Jesus dormiu. Como qualquer ser humano, ele cansou e precisava dormir. Marcos 4, 38. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus dormiu. Letra O. Jesus foi tocado. Marcos 5, 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o comprimia. Letra P. Jesus pagou impostos. Isso mesmo. Marcos 12, 16 e 17 dizem: E eles trouxeram. Jesus lhe perguntou: De quem é esta imagem? Trouxeram a moeda, né? Inscrição. Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Letra Q. Jesus observou as ofertas depositadas, como qualquer ser humano pode observar. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Letra R. Jesus orou. Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. Jesus também orou em João capítulo 17. Né? Todos os 26 versículos do capítulo registram a oração de Jesus. Esse fato aqui eu quero fazer uma pausa para explicar um pouco melhor. Porque muita gente diz, aqueles que não acreditam que Jesus é divino, é Deus, tá? 100% Deus, 100% homem. Há uma definição da doutrina da Trindade, elaborada por Wayne Grudem, que eu decorei e ensino os meus alunos a decorarem também, tá? Deus existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então essas 3 sentenças mostram o conteúdo bíblico. Deus realmente existe eternamente em 3 pessoas. Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. É um Deus que é formado por 3 pessoas. Não são 3 deuses, não é um Deus de 3 cabeças, não são 3 manifestações de Deus, não é o Pai no Antigo Testamento, Jesus nos Evangelhos e o Espírito Santo do livro de Atos para frente. Não. Até os 3 estão reunidos ali no episódio do batismo de Jesus. Tá? O Pai fala, Mateus capítulo 3, este é meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Jesus está saindo das águas quando isso é dito, e o Espírito Santo aparece pousando sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Tá? Então as 3 pessoas da Trindade estão juntas ali. Tá bom? Então não são 3 manifestações divinas, são 3 pessoas que formam o ser trino ou triuno. Então o fato de Jesus orar significa nada mais do que, assim como Deus Pai é o nosso Deus, Jesus,
Deus Pai também era o Deus, também é o Deus de Jesus. Tá bom? É isso. Letra F, S. Jesus foi preso. Marcos 14:46. Eles o agarraram e o prenderam. Letra T, Jesus foi beijado. Marcos 14:45. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Ele era humano, ele não era um espírito. Letra U, Jesus apanhou. Marcos 15:19. Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. É com sarcasmo, né? Mas Jesus apanhou. Letra V. Jesus foi crucificado. Marcos 15:24. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Então ele foi crucificado. Letra W. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Atos 10:38. E diz a respeito de Jesus de Nazaré: como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Letra X. Jesus foi sepultado, como estava morto, né? Marcos 15, versos 45 e 46, que dizem: E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José de Arimateia, né? Este, comprando um pano de linho, que era caro, né? Tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha, que era caro também, e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ele foi crucificado. Letra Y. Jesus foi apresentado no templo. Aí eu estou voltando quando ele era bebezinho, né? Lucas 2, versos 21 e 22. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia chamado antes dele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, tanto ele foi circuncidado, tá? Vocês sabem bem o que é isso. E como ele foi apresentado como um filho primogênito. E letra Z, Jesus cultuou na sinagoga, Lucas 4, do verso 14 ao verso 16. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Então nós vimos aqui 26 evidências, em algumas delas até 2 evidências, né? De A a Z, todo o alfabeto, as 26 letras do alfabeto, sobre a humanidade de Cristo, tá? E agora eu quero falar um pouco sobre a divindade de Cristo. Jacó Armínio, grande teólogo, escreveu o seguinte: o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, palavra do Pai ou o Verbo do Pai, gerado do Deus Pai desde a eternidade e egressus entre colchetes, né? Uma palavra latina, procedendo dele pela transmissão da mesma divindade que o Pai possui, sem ter tido um princípio. Ele cita algumas referências bíblicas. Nós dizemos que ele não é o Filho por criação, porque quaisquer que sejam as coisas que foram criadas, todas elas foram criadas por ele. João 1,3. E ele não foi feito filho por adoção, porque todos nós somos adotados nele. Mas ele procedeu do Pai por geração. Ele é o Filho, não por criação, a partir da não existência ou a partir de elementos não criados. Não por adoção, como se tivesse sido anteriormente alguma coisa que não o Filho, pois este, ele mesmo, é o seu nome primitivo e significativo de sua natureza mais profunda.
mas ele é por geração e como filho é por natureza um participante de toda a divindade de seu pai. Ou seja, Armínio estava aqui afirmando o que nós chamamos hoje da doutrina da Trindade. Mas como o nosso tempo é curto, vamos para as 26 referências, as 26 passagens. Aqui eu até precisaria explicar algumas das passagens, mas não vai dar tempo, mas os irmãos bem sabem. Letra A, Jesus é o Criador. João 1, de 1 ao 3 diz isso. Eu não vou ler também todos os textos bíblicos não, para não ficar tão cansativo, tá? Letra B, Jesus é chamado de Pai Eterno, em Isaías 9,6, né? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, tá? É possível traduzir assim, Príncipe da Paz. Letra C, Jesus é o Filho e Senhor de Davi, conforme o Salmo 110, verso 1, tá? E Jesus explicou isso em Mateus 22, versos 43 a 45. Letra D, Jesus é o Deus que tem um Deus, tá? O Salmo 45, esse aqui eu preciso ler, verso 6 e o verso 7 diz assim: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, aí entenda-se Deus Filho, o teu Deus, aí entenda-se Deus Pai, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus companheiros, que é o que Atos 10:38 diz, né? Então por isso Deus, por isso Jesus Deus, por isso Deus Filho, o teu Deus, que é o Deus Pai, te ungiu com óleo da alegria. Tá bom? Letra E, Jesus é o Filho do Homem. Filho do Homem é uma passagem com base em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que dão descrições de um filho do homem ou filho de homem que possui características que não podem ser preenchidas por nenhum ser humano, como por exemplo, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Quem é esse ser humano? O seu domínio é um domínio eterno que não passará, é Jesus. E o seu reino é tal que não será destruído. Então o reino de Jesus não será destruído. Por isso ele é o Filho do Homem, é divino. Letra F. Jesus é o princípio e o fim, tal como Deus Pai. Apocalipse 1:8 diz de Jesus: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você ler Apocalipse 1, você vê que é Jesus quem está falando. E em Isaías 41:4, nós lemos o seguinte: Quem fez e agiu deste modo? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. E também Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então o Antigo Testamento mostra Deus Pai como o primeiro e o último, princípio e fim. O Novo Testamento mostra Jesus como o princípio e o fim. Então, Jesus não é o Pai, não é isso. Mas ele é tão divino quanto o Pai. Letra G. Jesus é o Todo-Poderoso. Mateus 28:18. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Letra H. Todos se dobrarão ao nome de Jesus. Está lá em Filipenses 2, texto que nós começamos lendo, né? Do verso 9 ao verso 11. Letra I. Jesus é o sustentador de todas as coisas, conforme Colossenses capítulo 1, verso 15 e verso 16. Jesus é a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Então esse texto é claríssimo que Jesus é plenamente Deus. Letra K. Jesus sabe o que os homens pensam
Há muitas passagens que falam disso nos evangelhos, tá? Letra L, Jesus andou sobre as águas, e andar sobre as águas é uma evidência da divindade. Em Gênesis 1:2, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Em Jó 9:8, Deus anda sobre as águas. E nos evangelhos, Jesus anda sobre as águas. Pedro também andou, é verdade, mas não pelo seu próprio poder, andou pelo poder de Jesus Cristo. Letra M, Jesus disse ser o Eu Sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E Eu Sou é o nome que Deus revelou a Moisés, conforme Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15. Letra N, Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Tá? Letra O, Jesus já existia antes de João Batista. João 1, 29 e 30 diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei: depois de mim vem um homem, veja que é um homem, mas também é Deus, que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Mas nós sabemos, cronologicamente falando, que João não é o apóstolo, é João Batista, era primo de Jesus, inclusive, 6 meses mais velho que Jesus. Então, como é que Jesus já existia antes dele? João aqui está apontando para a divindade de Jesus, tá bom? Letra P, Jesus conhece todas as pessoas desde a sua origem. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ele falou isso para Natanael. Letra Q, Jesus tem o poder de conceder vida a quem quiser, conforme João 5,21. E quem é que concede a vida? É Deus. É Deus que concede a vida. Um casal, eles podem gerar vida a partir daquilo que Deus já concedeu. O óvulo e o sêmen se encontram, são fertilizados, a mulher dá à luz uma criança, mas isso não parte deles, parte de Deus que deu a possibilidade deles procriarem. Então eles não geram do nada, eles procriam. Um casal procria, tá bom? Quem concede vida, literalmente falando, é Deus. E Jesus disse que tinha poder para fazer isso. Letra R. Jesus concede também o Espírito Santo, conforme João 7, do verso 37 ao 39. Letra S. Jesus foi adorado. Senhor meu e Deus meu, Tomé disse. E Jesus não repreendeu Tomé, pelo contrário, recebeu a adoração, porque ele é Deus. Jesus fez milagres, concedeu poder aos apóstolos, perdoou pecados, jamais pecou. Jesus é mais sublime que o céu, conforme Hebreus 7,26. Ou seja, ele é melhor que o céu. A pessoa de Cristo é melhor do que o céu. Letra X. Letra Y agora. Jesus é superior aos anjos. Quem pode ser superior aos anjos, se não Deus, né? E em último lugar, porque eu quero fazer uma aplicação breve aqui também, Jesus é a representação exata do ser de Deus, conforme Hebreus 1,3. Então, queridos, nós vemos aqui 52 evidências, né? Sendo 26 da humanidade de Cristo e 26 da divindade de Cristo. Ele é 100% homem, 100% Deus, ao mesmo tempo, em todo o tempo. Isso nos faz pensar a respeito de Cristo, e é essa a aplicação que eu quero deixar para os irmãos, que nós devemos conhecer Cristo como ele de fato é e como ele é. Ele é o Cristo apresentado nas Escrituras. Qualquer apresentação de Jesus que chegue para nós, que seja destoante, que seja diferente da apresentação que a Bíblia nos dá, nos oferece, é herética, é errada, deve ser rejeitada. Preste atenção que quem mais destrói a igreja é as heresias, não é o diabo. Aliás, eu estava vendo um vídeo do reverendo Augustus Nicodemos, acho que foi essa semana,
ou semana passada, bem, não lembro, faz poucos dias. Ele diz exatamente isso. Tanto é que o Novo Testamento fala muito mais nos falsos mestres e falsos profetas do que no próprio diabo. Se nós dermos ouvidos aos falsos mestres, nós estamos fritos. Vamos caminhar por um cristianismo falso. Vamos adorar um Cristo falso e vamos duvidar da nossa própria salvação. Quem não acredita que Jesus era 100% homem está errado. Não há salvação para essa pessoa. Se alguém que está me vendo ou me ouvindo não acredita que Jesus era 100% homem, arrependa-se de seu pecado. Creia em Cristo. E do mesmo modo, se alguém acredita que Jesus não é 100% Deus, ao mesmo tempo, não há salvação para essa pessoa. Se alguma testemunha de Jeová está me vendo agora, se algum mórmon, se algum herege pensa assim, está me vendo agora, saiba, pelo amor de Deus, Ele está fazendo com que você veja esse vídeo agora, ouça minhas palavras, e eu lhe convoco, em nome de Deus, a um arrependimento. Arrependa-se de seus pecados. Arrependa-se e creia que Jesus Cristo é divino, Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Alguns alegam, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. É claro que não aparece. A palavra Trindade não é uma palavra bíblica. A palavra Trindade é uma palavra teológica que resume um conceito complicado, complexo e amplo do que a Bíblia ensina sobre quem é Deus. Deus existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Para definir isso, a gente não tem que repetir isso toda vez, entre outras definições sobre a Trindade, da Trindade, nós usamos a palavra Trindade, tá bom? Aliás, a palavra Trindade só pode ser usada em relação a Deus. Trindade não é qualquer trio, 3 amigos, 3 prédios. Alguns falam a trindade satânica, né? O falso profeta, o anticristo e a besta. Não. Trindade só pode ser, aquilo ali é uma imitação que o diabo vai tentar fazer nos últimos tempos da Trindade. Mas Trindade é uma palavra que só pode ser usada em relação a Deus, tá bom? E nós? Qual a aplicação que fica para nós, que serve para nós, que somos cristãos e acreditamos, somos trinitários? A primeira delas é que a gente conhece muito pouco a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Muito pouco. A gente canta muito pouco também sobre a Trindade. Pense aí na sua cabeça umas 3 ou 4 músicas que você conhece que falam da Trindade, que exaltam a Trindade, que explicam a Trindade. A gente não canta sobre a Trindade. A gente mal conhece, tá? Essa doutrina. A verdade é essa. O povão, de maneira geral. Eu conheço, graças a Deus, eu conheço bem a doutrina. Sou professor de seminário. É mais que minha obrigação. Sou pastor, é mais do que obrigação que eu conheça. Mas será que você conhece devidamente? E a segunda aplicação que fica para nós, cristãos, trinitários, que não há cristão que seja unicista, esse não deve ser considerado cristão, é que devemos e podemos adorar Jesus livremente, sem peso no coração, dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, tá? Eu te sirvo, eu estou à sua disposição. Tanto em relação a Jesus quanto ao Espírito Santo, não apenas em relação a Deus Pai. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender melhor sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, se Deus quiser.